Fala, meu lindo! Vamos nessa! Hoje a gente vai fazer a introdução ao direito administrativo. É um direito que é julgado por muito como difícil, como que dá dor de cabeça em prova, não consegue aprender, mas isso é balela. Se você esquematizar o direito administrativo como ele tem que ser esquematizado, entra todos os conceitos na sua cabeça e você acerta qualquer questão em prova, beleza? Eu espero que de alguma forma você consiga receber esse conteúdo e ele enraiza em você, beleza? Qual o conceito de direito administrativo? É um ramo de direito público que regula a função administrativa do Estado. Ele é não codificado. Por que ele é não codificado? Ele é não codificado porque eu não tenho um código próprio. Eu não tenho um código próprio igual no direito constitucional, por exemplo. Qual é o código próprio do direito constitucional? É a Constituição Federal. No direito administrativo não tem isso. O direito administrativo ele é espaço. Eu pego um pouquinho de ADM em várias leis, por exemplo, na Constituição, nas leis infraconstitucionais, nos decretos, nos costumes, na doutrina, na jurisprudência. Então, o direito constitucional em si não tem um ramo, não tem um código próprio de estudo. Ele é encontrado em vários locais. Por isso que ele é não codificado, diferente do direito penal, que tem um código penal, constitucional tem um código constitucional, processual penal tem um código de processo penal, aí são direitos codificados, beleza? É um ramo de direito público. Você já sabe que esse conceito expliquei lá em direito constitucional, é ramo de direito público, por quê? Porque aqui regula uma atuação de superioridade estatal. A vontade do Estado ele está superior em relação ao particular. Supremacia do interesse público. O interesse público guardado pelo Estado ele é superior ao interesse da pessoa privada, do particular. Por isso que é um ramo de direito público, que regula a função administrativa do Estado. O Estado em si tem algumas funções estatais, a função legislativa, executiva, fiscalizatória, a função administrativa. E quem cuida de estudar a função administrativa do Estado é quem? É o direito administrativo. Lembrando que o ramo de direito público, os direitos em si, que é ramo de direito público, tem a ideia de desigualdade. Por que desigualdade? Porque o Estado é uma relação vertical. O Estado está em cima em relação ao particular. Supremacia estatal. Diferente da relação horizontal, que seria ramos de direito privado. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, o direito civil, o direito do consumidor, são ramos de direito privado. A relação aí é horizontal, igualdade entre as partes. Onde é que existe a relação estatal de função administrativa do Estado? Vamos lá. Eu coloquei aqui, funções estatais. Funções estatais. Eu tenho uma função governamental, administrativa. No direito administrativo, você vai focar exclusivamente na função administrativa do Estado. Onde é que eu tenho uma função administrativa? Dentro dos três poderes, de forma típica, de forma típica eu tenho dentro do poder executivo. Dentro do poder executivo, de forma atípica. Dentro do poder legislativo e judiciário, eu tenho também função administrativa, só que de forma atípica. Então, o que é que consiste isso? 90% do direito administrativo que fala sobre a função administrativa está dentro do poder executivo. Está dentro do poder executivo. Já 5% mais 5% está onde? Está dentro do poder legislativo e poder judiciário. Então, Railan, você pode afirmar que existe direito administrativo, existe função administrativa dentro do poder legislativo e dentro do poder judiciário? Sim, quando eles estão atuando de forma atípica. Por exemplo, quando o poder judiciário vai fazer um concurso público é característica de função administrativa. Então, quando o poder judiciário faz um concurso público, ele está diante da função administrativa atípica, beleza? Então, quem regula tudo lá dentro do concurso público do poder judiciário é o direito administrativo, já que é característica administrativa. Então, existe sim
regime jurídico administrativo dentro dos outros dois poderes sem ser executivo. Questões em prova vai dizer que só existe regime jurídico administrativo, ou direito administrativo, ou função administrativa dentro do poder executivo. Não. E nenhuma função aqui, ó, cuidado, nenhuma função ela é exclusiva de um poder. Não existe função exclusiva do poder. O que existe é preponderância, ou seja, a função administrativa, por exemplo, ela é preponderante onde é que acontece a maior parte das vezes dentro do poder executivo. Agora, exclusivamente não existe, porque os outros podem ter a função legislativa, jurisdicional, a função administrativa de forma atípica. Tranquilo? Típico é aquilo que é comum, corriqueiro. E atípico é aquilo que é incomum. Às vezes, uma vez ou nunca. Belezinha? Pegou? Vamos lá. Ó, poder executivo e dentro de quais entes federativos, Alan? Existe poder executivo dentro dos 4 entes federativos, que é o famoso MUD. M de município, U de União, D de Distrito Federal e E de Estado. Aí eu coloquei os chefes, né? Quem é o chefe do Poder Executivo dos estados? Governadores. Quem é o chefe do Distrito Federal? Também é governador. O chefe da União é o presidente da República e o chefe do Poder Executivo do município é o prefeito. Aí são os chefes dos poderes executivos de cada ente federativo do Brasil, beleza? Vamos lá, ó. Qual o conceito de Estado? Qual o conceito de Estado? O Estado, quando fala em Estado assim, amplamente falando, não estou falando do Estado da Bahia, do Amazonas, de Sergipe, não. Eu estou falando do nosso país, o Estado brasileiro ou República Federativa do Brasil, o RFB. República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil tem soberania. Cuidado! O único ente que tem soberania no nosso país é a República Federativa do Brasil. Os municípios, Estado, União, Distrito Federal não têm soberania. O que eles têm é autonomia. Não existe soberania para os entes federativos. Quem tem soberania é o todo, ou seja, é o nosso país. É a República Federativa do Brasil. Aqui dentro da República Federativa do Brasil, eu trato sobre os atos políticos, que é atos de governo. O que é um ato político? Um ato político que vai criar uma diretriz. Ah, quero criar, por exemplo, uma escola. Quem é que vai fazer isso? Quem que vai criar essa diretriz vai ser o governo, através de um ato político. E quem é que pega esse ato político na prática e começa a executar, faz licitação, contrata, faz a fiscalização, é quem? Aí a administração pública, através de seus atos executórios. O governo cria diretrizes e a administração pública executa essas diretrizes, beleza? Muito simples, muito simples. Aí temos aqui a administração pública. O governo cria e a administração pública executa. Por isso que tem o nome atos administrativos, os atos executórios são sinônimos. Aí dentro da administração pública, que o direito administrativo foca. O direito administrativo estuda a função administrativa da administração pública dos nossos entes federativos, beleza? Qual o conceito de administração pública? Vocês já sabem. Teoricamente, a administração pública é a parte do nosso governo que pega a diretriz que foi criada pelo próprio governo e executa. É quem coloca a mão na obra. A administração pública tem 2 conceitos. Pode ser em conceito amplo e em conceito estrito. Quando eu falo de conceito amplo, aí você pega tanto a ação de criar uma diretriz, como também a ação de executar essa diretriz. Ah, vou criar uma escola, não saí do papel. Comecei a sair do papel, executei, licitei e comecei a construir. Ato político cria a diretriz e o ato administrativo executa essa diretriz. Beleza? Isso aí é o conceito amplo da administração pública. Entra tanto os atos políticos como os atos administrativos. Já a administração pública em sentido estrito só entra os atos executórios, ou seja, os atos administrativos. Os atos administrativos. E a administração pública em sentido estrito ainda tem 2 subdivisões. Ela pode ser o famoso SOF, pode ser sentido estrito SOF, ou sentido estrito MOF. Essas iniciais, ó, SOF, subjetivo, orgânico e formal, são sinônimos, e MOF é material, objetivo e funcional, também são sinônimos. E basicamente o SOF seria quem vai fazer,
Quem vai fazer são os sujeitos, subjetivo. Quem vai fazer a atividade. E a atividade desenvolvida tem a ver com material, ou seja, é o sentido estrito material. O que é feito é a própria atividade em si. O policial sofre, representa o sofre, é quem está fazendo. Puf, deu um tiro. O tiro em si é uma atividade. O tiro aí seria o MOF, saca? O MOF é a atividade, quem faz é o SOF. Beleza? Só gravar, mano. Isso aqui, infelizmente, tem que gravar. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Existem dois tipos de fontes. Existe a famosa fonte direta e a fonte indireta. Aí tem esses sinônimos, ó. Direta pode ser também imediata, pode ser originária, pode ser primária. E dentro do direito administrativo, fonte é de onde é que ele vem. O direito administrativo vem de onde? Primeiramente, se falando em direito administrativo, você tem que pensar nas fontes primárias, porque elas são as mais fortes, ó. Ela é mais forte, já que é primário, originário. Dentro do direito administrativo, como fonte primária, eu tenho uma lei, sendo que essa lei aqui é em sentido amplo, ó, ou seja, tudo que tem no nosso ordenamento jurídico, seja a Constituição Federal, seja os atos normativos primários, os atos normativos secundários, tudo isso aqui entra como lei em sentido amplo, logo é fonte do direito administrativo, beleza? E existe também as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes é jurisprudência. A gente vai ver que a jurisprudência entra aqui como fonte indireta, mas existe uma jurisprudência em específico que é também considerado como fonte direta, como fonte primária, que é as famosas súmulas vinculantes do STF. Só quem edita a súmula vinculante no nosso país é o STF. É considerado fonte direta. Já as outras súmulas normais, a jurisprudência normal entra como fonte indireta. Pode ser também mediata, pode ser derivada, secundária, instrumental, subsidiária, são sinônimos aí que você vai encontrar em vários contextos do direito, não só administrativo, mas os outros direitos também. Como fonte indireta, você tem a doutrina, que são os estudiosos do direito, aqueles caras que sentam para criar teses, estuda o direito e cria teses, é uma fonte indireta. Temos a jurisprudência. Jurisprudências são decisões reiteradas dos nossos tribunais judiciários acerca de um tema. Por exemplo, a galera discutiu o tempo todo sobre o uso de algema. Isso foi decisões, um monte de decisão. Aí o STF chegou e falou, não, vou criar uma súmula. A respeito disso e a partir de agora vai ser desse jeito. Então essas decisões, essas jurisprudências que são criadas no Poder Judiciário, entra aqui como fonte secundária. Os costumes são chamados praxe administrativo. Tem que ter uma obrigatoriedade na mente dos servidores públicos. Os costumes só têm validação, só tem aplicação se não tiver uma lei, porque se tiver uma lei mandando o servidor fazer tal coisa, tem que ser conforme a lei, já que a lei é direta. Os costumes só vai ter aplicação na falta de uma lei, ou vai servir como auxílio, vai servir como ajudadora, né? Ajuda a construção de uma lei em si, que é uma fonte direta. Os costumes administrativos ou praxe administrativo é diferente de costume social. Costume social não tem nada a ver com praxe administrativo. Costume social é aplicado na sociedade. Dentro da administração pública, como fonte indireta, temos os costumes administrativos ou praxe administrativo. Beleza? Ainda aqui em questões em prova, você pode encontrar os chamados princípios gerais do direito. São princípios que têm aplicação em vários ramos do direito. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica, que diz que quando você tem direito adquirido, esse direito não pode ser perdido. É um princípio aplicado em vários ramos do direito em si e entra aqui também como fonte indireta do direito administrativo. Beleza? E o terceiro tópico aqui de hoje, o terceiro tópico que eu vou falar para vocês é sobre personalidade jurídica.
Dentro desse conceito aqui de personalidade jurídica, o que é personalidade jurídica? Muita gente confunde com pessoa jurídica. Pessoa jurídica significa aquelas pessoas que não saem do mundo do papel, as empresas, por exemplo, são pessoas jurídicas, que não tem nada a ver com personalidade jurídica. Por quê? Quem tem personalidade jurídica, quem é que tem? Tantas pessoas físicas, ou seja, eu sou uma pessoa física, humano, como as pessoas jurídicas, empresas têm o quê? Tem a chamada personalidade jurídica. E ter personalidade jurídica no Brasil implica em duas coisas. É você ter capacidade processual, ou seja, você ser parte de um processo julgando ou sendo julgado por alguém. Se você tem a capacidade processual e você também tem patrimônio próprio, nem que seja uma calcinha furada, você tem que ter um patrimônio próprio. Sendo assim, você tem capacidade processual e patrimônio próprio, você tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica, tanto as pessoas físicas, eu, você, como as pessoas jurídicas. O McDonald's, a Coca-Cola, que são empresas, né? Aí, esse conceito de personalidade jurídica tem aplicação dentro desses dois conceitos aí. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, esclarecido esses conceitos do direito administrativo. Revise a aula, bate em questões e tamo junto. Valeu!